Bom dia, vamos dar início a mais um Evangelho no Lar. Hoje, 17 de maio de 2023, exatamente 9h30. Vamos iniciar com uma prece. Meu Deus, soberanamente bom e justo, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, pela minha vida, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, por todos os detalhes que todos os dias o Senhor acrescenta em minha vida. Obrigado, Senhor, por estas palavras, por esse conhecimento através do Evangelho que vai me direcionar por um caminho mais virtuoso. Palavras estas, Senhor, que fazem toda a diferença na vida do ser humano. Palavras de ensinamentos do nosso Jesus Cristo, nosso Filho e nosso irmão. Obrigado aos Espíritos amigos por contribuir com tanta sabedoria e passar através do Evangelho este conhecimento. Conhecimento este que faz com que nos aprendemos a cada dia a enfrentar as adversidades, as dificuldades com sabedoria, dando-nos a esperança de continuarmos no caminho. Porque a adversidade, ela vem, e quando estamos preparados, sabemos como enfrentá-la. Obrigado, meu Pai. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde possa refletir a vossa imagem. Vamos continuar aqui no capítulo 12, na página 134. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregue o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queiras tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria contra outra injúria, uma ofensa com outra, e que é tido como justiça porque aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuí o mal com o bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresenta-lhe a outra. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tornar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Deve ser, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro, que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levando o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, se deixar livre o campo aos maus, insensato-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino, enunciando, pois, aquela máxima. Não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa. Disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros, e ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses no amor próprio.
Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quando mais o levardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujo guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constituiu indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda aspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai a vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração, tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminho escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera um momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando perseguindo se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe se estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta o seu inimigo
e insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros exemplos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo que na falange que tem como divisa. Sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro de grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder o impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Oliver, Paris, 1862. O ódio. Amai-vos um aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo o peito. Amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou despreza. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vós é o sacrifício de amardes o que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se odiasses vós como vós odeiam, não valereis mais do que eles? Amá-los é a história imácula que ofereceis a Deus na área de vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande de cada um ame indistintamente a todos seus irmãos. Ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. A lei de amor. Não esqueceis, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia deles. Fenelon, Bordeaux, 1861. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo alcançar. Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula, em suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado, conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade.
pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado aí reino de paz e amor. Não há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem, como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo Bispo de Argel, Marmande, 1861. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo consistir em uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que não há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita, do que envigar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras? Mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, não condenou para sempre o duelo. Efetivamente, meus filhos, que essa coragem, oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa, onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue o poderá lavar. Ah, que ele trema no fundo da sua consciência. Uma voz lhe brandará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra? Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens? Por alguns instantes que te restam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus? Pobre louco! Quanto sangue exigirá de vós o Cristo, por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feriste com espinho e a lança, não só o pregaste num madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor de seus algozes. Ó, como ele perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito: amai-vos uns aos outros. E então um golpe desferido pelo ódio, responderei com um sorriso, e ultrajo com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem ao alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinho, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado, por falso ares de honra, que entretanto não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros,
Não. Sua natureza conferiu ele esse direito para se reformar e construir. Para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponha de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quando comparecer perante Deus, e a um outro, o soberano juiz, reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser "Hack" a seu irmão, quão mais severa não será a pena que cume ao chegar à presença com as mãos tintas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Santo Agostinho. Aqui o que eu entendi aqui fala o duelo, né? Vingança, o ódio e o duelo. Que o duelo, aqui, ó, o suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Quando a pessoa não consegue, né? Teria que ficar quieto, né? A pessoa te xingando e você suportando. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não se temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado por falso ares de honra, que entretanto não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á ao criar-vos. Deus vos outorgou o direito da vida e da morte, uns sobre os outros? Não. Sua natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permita sequer que disponha de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quando comparecer perante Deus, e a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. O duelista é considerado como suicida. Né? Que é aquele que não aceita, né, as ofensas e acaba se vingando. A palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua, longínqua e vaga recordação de um passado que se foi.
aqui, ó. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. É isso. Vamos finalizar aqui com a oração de São Francisco. Aí uma prece e o Pai Nosso. E depois tomar água fluidificada. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor Deus, soberanamente justo e bom, onipotente, Pai, obrigado por este momento de aprendizado, onde estas palavras podem transformar o meu caminhar, pode iluminar o meu caminho, Senhor. Porque é somente através do aprendizado que podemos reconstruir e reformar-se. Ou reformar-se e reconstruir. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, peço por aquelas pessoas necessitadas, todas aquelas pessoas, em especial pela Dona Francisca, que está internada em um leito de hospital, Senhor. Todas aquelas pessoas que estão com as suas saúdes debilitadas, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre elas a cura, meu Pai. Meu Pai, peço pelos meus familiares, meus pais, meus irmãos, meus filhos, que eles possam conhecer o caminho da verdade, Pai. E que eles possam ter, Senhor, saúde e seus dias prolongados. Meu Deus, eu oro pela Sandra, pelas crianças, pela sua família. Derrama sobre eles o amor, Pai. Pai, eu peço pelos criminosos, meu Pai, que eles possam se arrepender e conhecer o caminho da verdade e que possa ser feita a justiça, meu Deus. Pai, eu peço por toda a nação, pelos nossos governantes, pelo centro espírita, Senhor, todos os voluntários, todos os médiuns, todos os instrutores, Senhor, cada ser humano que frequenta aquela casa e por todas as famílias, meu Pai, derrama sobre todos eles o amor, Senhor, sobre toda a nossa nação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço aos espíritos amigos que fluidifiquem essa água e que eu, após tomá-la,
que ela se transforme em energia no meu corpo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Assim seja. Até a próxima.